Olá, tudo bem? Sou o Glauco, fundador e CEO da Facilita, e esse é mais um episódio do Papo de Gestão. É um projeto da Facilita em que a gente traz convidados que, de uma forma muito direta, muito transparente, vai compartilhar o conteúdo, vai compartilhar experiência, compartilhar dores, né? O nosso principal objetivo aqui é trazer convidados em que a gente vai, que eu gosto de falar, que a gente vai entrar um pouco na cabeça do gestor. E essa cabeça passou uma vida inteira, passou trajetórias de dores, trajetórias de incertezas, trajetórias de conquistas, e a gente quer pegar especialistas que passaram por essa trajetória e que possam compartilhar com outros gestores de incorporadoras imobiliárias um pouco da sua visão. Aqui não tem certo ou errado, são pessoas reais, são gestores reais, mas que têm sim uma experiência e têm algo para compartilhar, né? E eu tive sempre muitos bate-papos com outros gestores, mas esse bate-papo era informal e não era gravado. Então acaba que, com você mesmo, a gente teve vários bate-papos super proveitosos que no final falou, cara, a gente podia ter gravado isso, vamos gravar para compartilhar com outras pessoas, né? E aqui não tem nenhum tipo de cunho comercial. Inclusive eu recomendo os nossos convidados aqui, independente da tecnologia que você está utilizando, se é cliente ou não é cliente, o que a gente quer com o papo de gestão aqui é entender o conceito, as experiências e a visão, independente de qual tecnologia que vai ser utilizada, de qual processo, tá? Então é um prazer, Medeiros, te receber aqui no papo de gestão, tá? Prazer todo meu. Muito obrigado de verdade por ter aceitado o convite. Te admiro muito, tá? A gente está em diferentes cidades, mas toda vez que a gente se conversa, eu falo, cara, o Medeiros tem uma boa visão e uma boa experiência que eu quero compartilhar com todos aqui, tá bom? Um prazer aqui. A gente vai colocar o tema, essa parte de vendendo às cegas, né? Esse que é um desafio muito grande do gestor de imobiliárias. Eu acredito que a imobiliária ela depende muito das vendas, né? Então, um dos principais desafios do gestor é conseguir sair um pouquinho das cegas, ou seja, só depender o que Kina citou, né? O gestor tem que ficar torcendo e rezando todo início do mês de ter as vendas e ter um pouco mais de previsibilidade, ter mais controle, etc, né? Mas enfim, primeiro eu gostaria que você se apresentasse e falasse, eu gosto de citar, uma frase de impacto, né? Como a gente está sendo muito direto aqui com os outros gestores, qual que é a frase que o Medeiros poderia compartilhar com outros gestores também? Novamente aí, obrigado, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar contigo aí. A gente já teve algumas experiências e você não vai recordar, mas não sei se você recorda, mas a gente teve uma gravada assim. Sim, é verdade. Com o pessoal acho da Árvore, né? Verdade, da Smartus. Da Smartus, exatamente. Perfeito, exatamente. Perfeito. E a gente acabou tendo fizemos uma live lá e tal, não sei se você vai recordar. Perfeito. Mas tivemos outras várias conversas por telefone, né? Há tempos atrás. Então é um prazer estar com vocês. Eu acho que o Facilita, em seu nome, claro, né? Sempre foi um parceiro para todas as horas das minhas necessidades. E em especial dentro da frase do que você pediu para que eu falasse. Eu não queria fazer uma frase pronta, mas falar o meu... Praticamente para nós estar dentro da nossa missão como empresa, né? Que é a gente ter um processo de vendas que tem a possibilidade de ser automatizado ao máximo, que a gente possa escalar ao máximo também, mas sem perder a humanidade do processo. Eu acho que se eu tivesse que dar uma frase, eu ficaria horas falando, eu faria um livro aqui só para falar dessa frase, mas eu acho que essa é a base principal, porque daí, falando como gestor, é claro, né? Daí você consegue ir estruturando todo o restante, como o processo, a gestão das pessoas e tal, tá incluído nessa frase, né? Não sei se foi uma boa frase. Claro, sensacional, sensacional. Eu acredito que essa frase é o que a gente está querendo trazer, né? Porque muitas vezes, o Medeiros, não é um ou outro, mas é a soma dos dois. É a soma do processo e a soma do lado humano. E o que eu sinto é que essa possibilidade de ser híbrido, né, no processo, tanto no processo de marketing, de prospecção, quanto no processo de atendimento, a gente percebe que em algum momento na pandemia a gente ficou muito digital
E aí agora parece que a gente tem que ficar muito não digital e na verdade não dá para ser nenhum no outro. É como você falou, tem que ter as duas frentes e a gente percebe isso. O resultado ele sai de vários canais, ele não sai de um único canal. A gestão de fato ela fica muito mais eficaz através do digital. Mas na prática você tem que usar todos os canais de prospecção e aí eu acho que o digital não pode ser o único e a humanidade de saber que você está lidando com uma outra pessoa também não tem como não ser. Tanto para o gestor quanto para o atendimento na ponta, porque o cliente não é um cifrão, é um cliente, é uma pessoa, é uma família. A gente até colocou agora no nosso propósito da empresa, que é ajudar na diminuição do déficit habitacional, gerando qualidade e segurança de vida, né? E de moradia. E quando a gente pensa em segurança, eu lembro daqueles casos lá do Rio de Janeiro, de casas descendo ali no morro abaixo, que aquilo não é segurança de moradia, né? Então a nossa função, eu tenho um viés para o Casa Verde e Amarela e gosto dele, atendo todos os públicos, mas tenho um viés para esse público. Perfeito. E quando você faz isso, né, é o propósito que vale mais. Que no final do dia a grana às vezes vem muito, às vezes vem pouco, né? Sim. A gente vai falar sobre isso no decorrer da entrevista, mas o propósito é o que sustenta. Se eu tiver propósito realmente claro, vai dar ruim no dia e eu vou acordar no dia seguinte e vou continuar, né? Perfeito. Então acho que essa eu acho que faz a grande diferença, né? Perfeito, Medeiros. Medeiros, hoje você é fundador e diretor da Med Imóveis. Conta um pouco pra gente da sua trajetória. Eu gosto sempre de citar. Legal. Que um dos principais pontos que eu estou te convidando também é justamente para essa trajetória, porque a gente vê que o gestor, que é hoje um dono da imobiliária, de forma bem direta nesse sentido, ele geralmente, na maioria das vezes, ele não iniciou dono da imobiliária. Ele iniciou como corretor, foi fazendo uma trajetória até falou, cara, agora eu tenho capacidade financeira, capacidade intelectual para montar a minha própria imobiliária, né? Então teve um pouco da trajetória. Conta um pouco pra gente da trajetória do Medeiros até aqui e qual que é a atuação da Med Imóveis, para que a gente possa contextualizar qual a atuação hoje e como é que você chegou até aqui. Vamos lá. Um pouco antes, né, contando um pouco da minha história pessoal, né, minha família não é uma família de rico, né, meu pai não era o dono da imobiliária, né, nada contra, né, acho que cada um tem a sua história, mas meu pai era funcionário de uma indústria e a gente não tinha uma vida muito pobre de passar necessidade, mas nunca fui rico, né, e a conduta que meu pai me orientava era de ser honesto, de fazer as coisas certinho e ter o registro na carteira. Essa era a orientação dele. Os benefícios todos, porque ele ficou 30 anos trabalhando numa indústria e é fato que ele tinha razão pela ótica dele. Qual é o nome do seu pai? Jorge. Perfeito. Que não tá entre nós mais, né? Vou me emocionar logo no começo da entrevista, não dá. Eu perdi ele, tinha 51 anos. Olha então, ele teve uma queda da escada, foi arrumar antena em casa, caiu, bateu a cabeça, morreu no mesmo dia. E ele era a base da minha família mesmo, né? Com toda essa visão dele. Mas desde essa época, me fazia mal a ideia de viver aquele modelo que ele tinha de vida. E eu comecei a ter problemas de atuações. Então eu estava trabalhando, por exemplo, numa indústria e de repente não estava feliz, saía, ia fazer o que eu gostava, mas empreender. Mas aí eu ficava muito na dúvida. E um dia eu tinha um cliente que eu levei 5 negócios diferentes para ele. Que era um psicólogo, o Dr. Diego. E aí eu falei para ele um dia, doutor, eu me sinto meio ansioso. Aí ele falou, cara, você não é ansioso, mas eu vou fazer o teste. E aí fez um teste, eu não vou te cobrar nada, você é meu amigo já e tal. Porque meus clientes acabam virando amigos de verdade. Sim. E aí eu fiz o teste, ele falou, você não é ansioso. Eu vou te fazer uma pergunta e essa pergunta vai ser a decisão da sua vida. Você quer passar os últimos dias da sua vida igual ao seu pai? E foi dura aquela pergunta pra mim, porque meu pai não tá mais aqui, mas eu continuo amando ele no mesmo nível. Então eu não posso contrariar ele, porque era meu pai. Mas não era o que eu queria. E essa resposta foi importante pra mim, entender que eu não precisava, porque o que ele disse pra mim nesse dia. Quando eu estava focado no que era ideal pro subconsciente, que era o que eu queria do meu pai, seguir o meu pai, eu estava registrado com CLT, aquela história toda. Só que aquilo não era a minha vida de verdade. Perfeito. E quando eu ia pro outro lado, eu contrariava meu subconsciente, por isso que eu ficava instável nos lugares. E aquilo me ajudou a me centralizar mais no que eu realmente achava que era legal para mim. E aí eu entrei na área comercial, que foi uma área que
me trouxe assim uma satisfação de fazer. Dentro da área comercial eu fiz 1 ano e pouquinho de direito, que tem a ver também. Entrei na política um pouquinho, isso aí é uma novidade para você, sim, talvez. Mas fui candidato a vereador lá na minha cidade, participei, fui presidente de partido e tal, com uma ideologia que eu depois descobri que nada daquilo era real, mas eu era 18 anos, muito energizado com isso. E então eu tinha, as minhas áreas sempre foram áreas comerciais, da área comercial. Depois dessa conversa, inclusive. E aí eu entrei eu descobri que se eu vendesse calçado, por exemplo, além de ser vendedor, eu tinha um salário fixo, então eu tinha tudo isso junto. Mas a chance de eu ter um resultado muito grande ficava pequeno. Então eu comecei numa loja de calçado, em seguida, fiquei trabalhando ali. E conheci uma pessoa num curso que eu fui fazer, de gestão de empresas e tal. Então eu era vendedor de loja, queria virar subgerente, eu aprendi a ser vitrinista e tal, então eu tinha um desejo de crescimento. Nessa época como CLT. CLT ainda. Perfeito. E aí eu conheci essa pessoa nesse curso de gestão de empresas, e ele falou, cara, eu tenho um trabalho para você no jornal, para ser contato publicitário. Falei, não, vamos lá ver. Cheguei lá, falei, cara, legal, gostei. Eu não precisava mais ficar de pé o dia inteiro ali, esperando alguém entrar. Aqui não era venda, né? Sim. Aquilo, infelizmente, não é, né? A gente percebe que usa-se 10% de técnica e o resto é o cara olha, escolhe e leva, né? É tirador de pedido. Perfeito. E no jornal foi diferente. Eu comecei a entender que eu tinha ali formas de técnicas de abordagem, eu tinha que visitar o cliente, andava mais bem arrumado, usava ali uma linguagem diferenciada, e aquilo me deixou mais animado. Falei, cara, me encontrei do Jornal da Cidade, eu pensei, eu vou trabalhar no Estadão, que era o nível máximo daquilo, e eu vou ser o cara disso. E esse mesmo cara, um dia eu entrei no carro dele, ele tava cheio de livro atrás, assim, umas apostilas, eu falei, o que é isso? O nome dele é Santana. Ele falou, cara, é o curso do Cresce, eu vou tirar o Cresce. Cara, e você tem que tirar? Sabe tal pessoa, me deu um exemplo lá, esse cara tá rico vendendo imóvel. Falei, Santana, esquece, eu vou ver, meu foco é Estadão e tal. Ele falou, cara, vai atrás e tal. E eu tive sorte que uma das minhas clientes da minha base do jornal era uma imobiliária. E aí eu fui lá, conversei, perguntei pra, não uma só, mas tinha algumas. Falei, como que é a área? O que vocês acham? Cara, você vai ter sucesso aqui, é muito boa a área. Todo mundo falou bem, né? Cara, tem alguma coisa boa aí atrás disso. Isso foi que ano? Isso... Puxa, agora puxa na memória. Deve ter quase 20 anos. Quase 20 anos. Perfeito. E aí eu fui falar com uma das donas das imobiliárias, perguntando, fazendo uma pesquisa mesmo. E aí ela falou pra mim, cara, você tem perfil e eu quero que você trabalhe comigo já. Eu falei, não, eu não vou abrir mão do CLT, porque eu tô preocupado e tal. Ela falou, não, fica lá, faz o que você tem que fazer e no final da tarde você vem pra cá e aí você começa a atender os clientes. Pô, tá bom, não tô perdendo nada. Caralho, eu fiz uma venda na primeira semana que era o dinheiro do meu mês inteiro, com uns 2 meses pelo menos do meu salário e tal. Falei, não vou ficar lá mais, eu vou virar corretor mesmo. E aí comecei o processo. Passei por que todos passaram, ou quase 100% dos corretores, porque no tempo que eu comecei, até realmente eu dar entrada no Cresce, pegar a liberação e coisa e tal, levei, fui atuado, fui processado pelo Cresce. Eu brinco com o fiscal hoje que eu falo, eu paguei para vocês me processar, porque eu paguei a anuidade e o processo já estava rolando. Então, naquele decorrer do tempo, eu fui processado por exercício legal da profissão, né? Que eu acho que o mercado imobiliário tem isso constantemente. A gente tem um projeto lá no escritório voltado para a formação de corretor, pensando nisso, né? A gente fala mais para frente, mas então eu entrei no mercado dessa forma, né? E aí eu fiquei trabalhando nessa empresa por num primeiro momento por uns 8 meses, 10 meses, com um ritmo de venda interessante. Então eu sempre fui bom vendedor ali, principalmente em imóveis com perfil de lançamento, né, que seriam os apartamentos, tudo que tinha que mexer na documentação, ajustar alguma coisa, eu pulava fora e focava naquilo que era mais líquido, né? Estratégia sem analisar, inclusive, era uma estratégia natural. E aí eu saí de lá e fui trabalhar na tenda. A primeira tenda, aí não é a minha tenda de hoje, que o dono era ainda o filho do fundador, que é o Henrique. Hoje, eu acho, se eu não me engano, ele é dono da Metrocasa. E eu comecei na loja de Suzano, fiquei lá por 3 meses, num nível muito legal. E eu vou abrir um assunto aqui pra você que eu nunca falei, cara, assim, abertamente. Nesse ano, foi em 2007, eu tinha um envolvimento com drogas nessa época. E meu nível máximo foi o crack, né? Cheguei tem até uma foto, depois te mostro. Cheguei a pesar 60 quilos, fiquei mal pra caramba.
E aí eu perdi a noção e fui para uma clínica de recuperação. Isso em 2007. E aí saí da tenda, fui para a clínica, fiz meu tratamento lá. E graças a Deus até hoje estou limpo, né? Isso já tem 15 anos, né? Completei 15 anos esse ano, né? Dessa passagem da minha vida. E aí eu voltei para essa imobiliária que eu te falei, que eu tinha começado. Fiquei lá mais uns 3, 4 meses, mas já não me cabia lá dentro. Ali eu estava querendo entender aquele processo de lançamento que a tenda fazia. Fui para Tecnisa, num lançamento lá da cidade. Primeiro da cidade, assim, naquele nível. Fiquei num pirata de 8 meses sem lançar, passando fome de verdade. Tecnisa, uma house da Tecnisa? Eu era da house da Tecnisa. House Tecnisa, a perfeito. Tecnisa e a Trisul. Perfeito. E na verdade eu não era nem da Tecnisa, eu era da Trisul. Perfeito. Da house no formato da de autônomo. Autônomo total. Perfeito. Dali em diante, depois dessa virada de chave para corretor, 100% autônomo. Nunca Perfeito. mais CLT, essa Perfeito. que foi a real. E eu fiquei ali naquele pirata. Então, a minha primeira experiência no mercado de lançamento foi passar fome. Eu lembro claramente minha mãezinha, que também não está entre nós mais. Eu sou órfão de pai e mãe. Ela trabalhava numa empresa Ela era faxineira, né? De uma empresa. E ela era responsável em levar o pãozinho de manhã. Eles davam dinheiro para ela passava na... E ela tinha o vale transporte. Eu tinha um ninho. E aí eu falava, mãe, me dá o dinheiro da passagem que eu ponho gasolina no carro, deixo a senhora lá, depois eu pego. Então, armei. E aí falava, mãe, dá um pãozinho desse pra mim, pra eu comer e tal. Porque eu não queria que ela soubesse que eu não tinha dinheiro nem pra almoçar, na verdade. E aí ela me dava um pãozinho, uma maionezinha ali, e era meu almoço. Eu deixava lá, lembro que às vezes eu deixava ele numa localização do carro ruim, que o sol pegava. Quando eu ia lá, tava derretido. tava pão na chapa, praticamente. E aí eu fiquei lá esse tempo todo, passando uma dificuldade muito grande. A ponto de não saber o que fazer depois, porque eu tinha, sei lá, 40 reservas de possibilidade de vendas, mas não lançava. Você entender, o terreno era um terreno que tinha uma contaminação, que era uma indústria de pisos e tal, e aí aquilo não aprovava. Então, a gente sofreu, a Tecnisa com a Trisul sofreram acho que demorou mais uns 2 anos para lançar, só para você ter uma noção. Eu saí de lá e fui para um outro lançamento que já estava praticamente pronto, assim, estava no meio do caminho, mas era uma consultora muito pequena, então a gente chegou com uma pegada muito forte de lançamento, eu e uma outra pessoa, o Renato, foi meu sócio. Perfeito. E a gente acelerou o processo de venda deles num nível que a gente ganhou uma grana legal, eu recuperei aquele tempo perdido e tal. E aí ele me chamou para montar uma imobiliária. Tá. E não é a média ainda, inclusive. Montamos uma imobiliária, chamava Medeiros e Porto Empreendimentos. Esse era o nome, que ele era Porto e eu era o Medeiros. E a gente ficou 1 ano com essa imobiliária. Sem experiência nenhuma de gestão. Acho que o que você está fazendo... Porque naquela época não tinha isso que você está fazendo, que o mercado oferece conteúdos, né, que me ajudariam naquela época. Perfeito. Na minha época não tinha nada. Então, eu entrei sem saber o que fazer e fui fazendo, né? E tomei várias decisões erradas ali. E uma delas foi deixar 100% dos meus processos de financiamento daquela época com o CCA daquela época, que era essa pessoa. Entendi. E esses processos ficaram engavetados. Entendi. E... O CCA, só para contextualizar, é o correspondente bancário que faz a parte recebe a documentação, faz a análise e retorna com a aprovação. Exatamente. Naquela época, parece que eu sou muito velho, né? Nos anos 80. Nos anos 80. Esse CCA, ele era terceirizado ou era da própria... Era um terceirizado da Caixa. Terceirizado da Caixa. Exatamente. Ele era um senhor que todo mundo conhecia, um cara totalmente desenrolado. O escritório dele era de frente ao cartório de registro, então era o cara que conhecia todo mundo. Era o resolvedor de problema. Pra mim, era a melhor pessoa para fazer isso. Então falei pro Renato, vamos levar tudo pro Silvinho. Também já morreu? Nossa, todo mundo... Tô começando a ficar preocupado com isso. Mas Silvinho... Fazer o seguro de vida já. Meus amigos, meus parceiros foram ficando pra trás. Brincadeira, mas o Silvinho foi um cara que cuidava de tudo isso lá na época. Mas ele teve uma depressão, cara. E ele engavetou os processos todos, não só os nossos, como outros. A gente tinha, sei lá, meia dúzia, 10 processos. No momento que o Minha Casa Minha Vida foi lançado. E quem é do mercado sabe. Os imóveis que custavam 60 custaram 80.
O subsídio só aumentou o valor do imóvel. Ninguém recebeu benefício pelo subsídio. Naquele momento não foi isso que aconteceu. Então todos os incorporadores aumentaram o preço, todos os construtores aumentaram o preço. E eu tinha contrato com eles no preço antigo. Então a galera queria desfazer o contrato para vender mais caro. E eu não deixava porque eu tinha o contrato. Só que o Silvinho atrasou os processos de financiamento. Um dia a gente chegou na Caixa para brigar com o dono, com o gerente geral lá. Eu falei, cara, o que você tem contra a gente? Por que não tá aprovando nada? Meus processos tudo parado. Aí ele falou, qual o CPF? Aí foi digitando lá no computador, não tem nenhum processo desse aqui. Falei, você tá brincando. Olha só um minutinho. Ligou pro Silvinho, pôs no Viva Voz. E aí começou a perguntar pra ele, o que aconteceu? Ele falou, não, pelo amor de Deus, manda eles virem aqui, manda eles virem aqui. Aí falou, então vai lá conversar com ele. Chegamos lá, cara, esse cara tava chorando. Abriu a gaveta, falou, tá tudo aqui, eu tô com depressão, não consigo fazer nada. Falei, cara, mas por que você não pediu ajuda? A gente tá aqui. Sim. Resumindo, perdemos aqueles contratos. Era o que tava nos dando fôlego pra continuar. Perfeito. E aí bateu um desespero. Então essa é a primeira queda, né? Sim. Cara, não dá. Primeira não, né? Já vim de outras. Essa foi mais uma, né? Aí decidimos fechar o escritório. E o fôlego é muito curto também, né, Márcio? Então qualquer passo errado nesse sentido, e eu não tinha uma visão de escalabilidade. Tá. Pra mim era só o que eu produzia que dava pra fazer. E de controle também, que é um desafio, né? Que muitas vezes o corretor ou gestor acredita que ele sozinho faz tudo, não precisa de ter processo, não precisa de ter controle, né? Que é um pouco que a gente já fala nesse tema. E o controle e gestão financeira, que talvez é o que eu mais aprendi nos últimos anos, que eu nunca tive. Eu sempre pensei, se eu vender mais, melhor. Se eu vender mais, eu pago as contas. E nem sempre vender mais é o suficiente para pagar as contas, porque se você gastar muito mais para vender muito mais, você sempre vai ter prejuízo. Perfeito. E a cabeça... Que é um básico de um fluxo de caixa, de receita e despesas, e onde é que está quando você sai, que eu nessa sequência eu vou chegar lá, mas eu saí de diretor comercial para dono de empresa, é outra conversa, é outro game. E se você ficar com a cabeça do diretor, como eu fiquei por um tempo naquela época... Você quebra a empresa de novo, né? De novo não, eu quebrei a primeira, a segunda ainda não. E aí o que acontece? Só para voltar naquele ponto, nós fechamos essa empresa e eu voltei a ser corretor de novo de plantão. Que é uma relação muito difícil para algumas pessoas, para mim foi um pouco, mas eu passei rápido. Porque, cara, tá tudo certo, eu tô só mais uma fase do processo. Voltei para trás, já entrei no plantão, que foi quando eu fui para Rossi. Entrei no plantão da Rossi, nesse plantão da Rossi eu entrei como corretor, mas tinha uma bagagem, o mercado imobiliário precisa de gente boa o tempo todo, de gente que tem experiência, e já me entregaram uma coordenação assim no primeiro mês. O cara, não, assume pra gente e tal. Eu falei, tá bom, vou ganhar um pouco mais, tá tudo certo, não sabia direito a coisa. Essa coordenação acabou virando uma espécie de gerência-coordenação, porque eu cuidava do time junto, contratava também, fazia algumas coisas assim, mas muito artesanal talvez até aquele momento. E aí eu saí da Rossi e fui para uma empresa, para um plantão da Cury, lá em Suzano, pela Lopes, que era a Lopes Eduardo Imóveis lá daquela região. Perfeito. E eu fui lá como corretor, com o plano de virar gerente. Então ali eu já estava começando a organizar minha carreira. Falei, não, eu vou vir para cá. E a Lopes tinha uma estrutura que tinha muitos fazer carreira lá dentro. E tal. Falei, cara, é isso. E sempre foi uma escola para todo mundo. O mercado, acho que todo mundo passou por lá de alguma forma. Naquele momento, hoje até outra. A empresa é outra, né, na verdade, mas naquele momento era. E em 2 meses que eu estava estruturando tudo aquilo, aconteceu o acidente com meu pai. Eu estava nesse plantão, fazendo uma ação de rua muito forte e tal, com uma equipe, já quase gerenciando, ainda organizando. E aí me tirou o chão, não parei de trabalhar, mas tive que arrumar as coisas da minha mãe, porque ela sempre foi muito doente também, então questões de pensão, aquela conversa toda que existe de processo desse tipo de problema. Fiquei uns 6 meses ainda resolvendo essas coisas. Então eu ia lá, fazia minha venda e ia resolver as coisas da minha mãe. Consegui resolver tudo. Falei, agora eu preciso dar um passo importante. Aí me chamaram para um lançamento de novo da Rossi, só que lá no Itaim Paulista. Cheguei no Itaim, fiquei uns 4 meses lá. Uma comissão alta e eu era... né, sem o falsa modéstia, mas eu era o cara do fechamento. Se caía na mesa, eu fechava. Naquele momento ainda o mercado era muito do stand, a visita espontânea era o carro-chefe do local, então eu ficava na roleta, eu só precisava estar na vez ali para poder fazer a venda, e a gente fazia. Então eu ficava no carro dormindo, ficava ali numa vida bem tranquila até então. E as pessoas começaram a me
me cutucar, sabe? Tá. Pô, Medeiros, você tem perfil, cara. Você tinha que estar numa condição diferente. Você ficar aí, você tá meio que matando a vida, cara. Você tem muito mais potencial do que isso. 2 pessoas que eu lembro como se estivesse falando agora pra mim aqui. Uma, inclusive, trabalha comigo, minha corretora lá também, a Valentina. E o outro é o Toninho, que nunca mais tive contato. E eu lembro a palavra que ele falava, se posiciona. Você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, não vai acontecer e tal e tal. E aí eu falei, cara, tá bom, eu vou fazer isso. E voltei pra Lopes, naquele momento. E fui procurar a diretoria lá. Falei, cara, eu tô com vontade, eu já passei por aqui, já fui, voltei. E agora eu quero montar uma equipe, quero ser gerente, quero voar aqui. O cara falou, ó, não dá pra você já startar como gerente, até porque você não tem equipe, não tem nada. Eu vou te colocar numa equipe. E aí você começa essa operação com essa equipe. E aí depois você vai montando a estrutura e tal, e depois você assume. Eu falei, não, tá ótimo. Eu só queria o rumo, o resto deixa comigo que eu faço. E aí nessa equipe a moça morava muito longe, lá de Mogi, que era em Mogi esse processo, e ela saiu. 2 semanas depois ela falou, eu não vou ficar mais, coisa e tal, e existia uma equipe de uns 3, 4 pessoas ali. E aí o cara me ligou, falou, olha, a pessoa saiu, você dá conta de formar um time de 10 aí nos próximos 10 dias? Se posiciona, dou conta, Bora. Sou preparado. Estou preparado. Eu sempre digo que é melhor a cenoura tem que ser maior do que eu posso comer, né? Então aí eu vou ganhando força. E aí eu startei dessa forma, a primeira gestão mesmo de equipe, porque as outras foram meio mais ou menos, né? Mas essa foi de fato oficial. E a gente começou essa equipe lá em 2012, talvez, se eu não me falha a memória. Passei quase um ano catando lata, muito difícil, porque dar resultado no mercado imobiliário já não é para amador, e dar resultado através de terceiros é pior ainda, né? Você não tinha como gestor o controle da sua performance. Nada, eu não sabia o que eu ia ter no próximo mês. E você depende do terceiro para o resultado. É diferente o corretor, ele que faz a venda, ele ganha comissão, e do gestor que depende do... O volume de trabalho dele pode ser resultado para ele. O meu volume de trabalho não necessariamente traz resultado. E aí eu comecei a aprender ali nesse um ano. Foi um ano muito difícil, não foi 2011, final de 2011. Então fiquei do final de 2011 ao final de 2012 catando lata. No final do ano fui viajar. Passei num restaurante assim com a minha família, minha mãe da minha filha na época. Uma vontade de parar pra comer e não tinha muito dinheiro, sabe? E aí caiu uma comissão pra mim, aí começa Deus agir, sou um cara religioso, então vou falar dele o tempo todo aqui, porque é ele, sem ele nada seria possível. Com certeza. E caiu uma comissão atrasada de meses. Eu olhei, tava na conta, aí comi naquele restaurante, cara, eu não posso mais não ter o direito de fazer essas coisas. Minha família, não posso. Esse ano eu vou arrebentar. Voltei com o gás lá em cima. Eu venho falando com alguns amigos, meu sócio tá aqui também, parceiro meu aí de outros negócios. E a gente fala muito sobre algumas técnicas de vendas que a gente tem, sabe, falado mais hoje, que a gente sempre usou, mas não sabia que usava. Rapport, neurovendas e várias outras coisas que a gente não sabia, mas a gente acabava fazendo. E aí eu voltei e falei pra galera, a gente vendia assim, 800 mil por mês, a equipe, né? E aí eu coloquei a meta, 3 milhões. A meta da nossa meta do mês agora, do ano, do mensal, para esse ano é 3 milhões. A galera deu risada, né? Vai lá, nós nunca vendemos ele quer vender 3 sem mudar nada, tio. Cara, em fevereiro a gente vendeu, em janeiro a gente vendeu 2.700. Tá. Em fevereiro a gente vendeu os 3 já. Tá. Sem explicação de estratégia desenhada. Claro, a gente trabalhou, fez, mas... O posicionamento, por isso que o posicionamento e a mente bem clara, cara, me levou pro resultado. E aí a gente foi aquele ano de 2013, um ano eu fui campeão de vendas lá na empresa de unidades em PV. Eu fui campeão o segundo não chegou nem perto. Porque eu era o cara do Casa Verde Amarela, naquela época, Minha Casa Minha Vida. E o segundo colocado, o primeiro, o segundo que me disputava comigo era um cara do alto padrão. Então ele vendia 1, eu vendia 10 para poder alcançar ele. E quando foi em setembro, se eu não me engano, daquele ano, eu vendi quase 8 milhões, que era um VGV, às vezes para imobiliária, dependendo do mês. A gente sabe que tem as deficiências ali, dificuldade, para a nossa região, né? Levando em consideração que o Alto Tietê é diferente da capital.
Desculpa, você vendendo, a equipe dos 10 corretores vendendo. A equipe, exatamente. Tá, você sempre enquanto equipe gerente. Exatamente. Perfeito. E aí surgiu a oportunidade de, no ano de 2014, os melhores seriam diretores no ano seguinte. E eu fui para uma reunião, e eu sempre fui um cara de planejar, de fazer apresentação, de fazer plano de ação, plano do negócio, como que vai fazer. Eu sempre fui um cara do PowerPoint, sabe? Tá. Sempre montava. E aí eu levei para os caras, montei o PowerPoint, mostrei, aí a diretoria ali falou, cara, você tem um diferencial. Para você ser diretor, não é você, é uma opção, você tem que ser a única opção. Não, você tem que mostrar para nós, esse foi o posicionamento deles, que eu achei sensacional, para mim foi sensacional. Sim. Ninguém pode chegar perto de você. Quando a gente falar, tem que ter um diretor, vai ter que ser você. Não vai ter como a gente te comparar com ninguém, ele falou. É assim que você vai ser. Cara, então é você. E aí, antes disso, até uma observação, o Denis, você chegou a conhecer o Denis naquele dia, não? Denis... Do evento da cúpula. Eu acho que eu cheguei a sim, falar, sim, é o Denis, te apresentei. Perfeito. Nos Isso, encontramos. No período que eu fiquei... No CXP. Exatamente. Perfeito. Do nosso parceiro aqui, da cúpula, do Rodrigo Werneck. Isso, exatamente. E o Denis sempre foi meu conselheiro, sabe? E aí, nessa época, ele trabalhava na mesma empresa. E na época que eu tava na dificuldade da gerência, ele falava, cara, você tá fazendo tudo certo. Eu cobria todos os plantões, eu tinha controle de resultado, arcaicamente falando, mas eu sabia algumas coisas. Ele falou, cara, é questão de tempo. Treinava o time, fazia planejamento. Eu falei, cara, você tá louco. Todo mundo que faz errado ganha dinheiro e eu não tô ganhando. E ele falava, cara, espera que vai dar certo. Um outro cara que falou muito isso pra mim é o Leôncio da Tech Vendas. Perfeito. Que é um cara também, um baita executivo também de vendas. Um cara sensacional que foi diretor nosso na época lá também. E eles falavam isso pra mim e eu tava muito... E ele me segurou muito. E um dia ele falou pra mim, cara, mês que vem você vai arrebentar. Eu falei, cara... Como você sabe disso? Eu só vejo o contrato, isso aí eu vou arrebentar. Perfeito. Cara, você teve muito retorno. Naquela época o retorno era o grande peso, você teve muitas visitas de vez. A pasta hoje é o retorno do passado. Então você vai vender o mês que vem. Cara, pensei, balela, né, meu? E dito e feito, vendi muito. Então, essa passagem foi importante pra mim, desse cara, porque eu entendi que dava pra ter previsibilidade. Perfeito. Quantas vezes eu cheguei num plantão, assim, num pré-lançamento, e o gerente do lado falava assim, cara, esse produto vai derreter, velho. E eu olhava e falava, cara, como é que ele enxerga isso que eu não consigo enxergar? Ele fazia assim, né? A mãe de nada. Cara, como é que esse cara consegue? Tá. E eu percebi que eu não tinha, que às vezes ele acertava, às vezes ele errava também. Sim. Mas eu nunca tinha como acertar porque eu não sabia. Perfeito. E aí eu percebia que eram os dados. E a previsibilidade não é necessariamente acertar em cima, mas é ter, de acordo com dados históricos passados, probabilidade daquilo probabilidade. E o que eu percebi isso? Falei, cara, eu só posso ter probabilidade com dados. Senão, eu não tenho essa sensibilidade. Claro que com muita experiência, você sabe, pô, preço tá adequado, localização tá adequada, vai vender. Mas, e alguns outros pontos, promoção, né, os 4, 5 P's lá, mas dizer assim que eu sinto que vai, esquece, eu não tenho isso. Então, pra mim, é dados. Eu não sei se alguém tem de verdade, mas eu não tenho. O cara, chegamos lá no terreno, que o cara foi lá e urinou lá no terreno, então a gente... Cara, eu falava, isso é uma balela. Bom, resumindo, e aí a gente, nessa de 2013 para 2014, eu bati os recordes de vendas da empresa, fui um cara que realmente me posicionei, subi nos 2 diretores, eu fui um deles. Assumi uma região que era a região da cidade que eu moro, que é onde a MED está instalada hoje, e o meu projeto dentro desse negócio era expandir para a Zona Leste. Então, que é talvez a grande, eu não falei aqui na frase, mas a expansão constante, o crescimento constante, e melhor que seja 1% por dia Perfeito. Do que 200% e cai 500, não dá, tem que ser 1% de crescente, que era o que eu pensava, eu preciso avançar, levo a empresa junto, até então não tinha nenhuma pretensão de ter o escritório, de ter empresa, e comecei a fazer esse trabalho. Primeiro semestre de 14, gastei todo o dinheiro que eu ganhei como gerente, ganhei muito dinheiro, gastei tudo lá investindo nesse projeto. Quando chegou, só que muitas informações não foram corretas, enfim, aí é outros 500. Eu entendo que eu tenho
responsabilidade com quem trabalha comigo, que é a verdade. Mesmo que essa verdade me atrapalhe um pouco no processo, mas eu falo a verdade. Se não vai, não vai. Se vai, vai. Se vai demorar, eu vou falar que vai demorar. Não fica amarrando ninguém e tal, porque depois esse cara vai voltar. Sim. Já entendi que isso acontece. Perfeito. E os caras não fizeram isso comigo, então tinha vários negócios que ia lançar e não lançou, e era mentira que a gente nem tava no negócio e tal. Resumindo, quando foi... perdeu a base de confiança para você construir o seu projeto. Foi começando a criar um negócio. O cara que era o diretor, que é o Everaldo, que trabalhou comigo, que era o cara idealizador dessa expansão, saiu da empresa. E o Eduardo, que é um cara sem... Assim, não tenho o que falar dele sobre nada. Nunca fui muito próximo dele, né? Porque a minha relação era muito mais com esse diretor. Mas é um cara que tem uma história indiscutível lá na região. Perfeito. Né? Teve sucesso de tempo todo. É um cara que cresceu e é referência no mercado. Mas eu não tinha essa relação com ele. E aí, quando esse cara saiu, me bambiou. Falei, cara, não aconteceu do jeito que eu queria. Deu tudo errado. Fiquei na dúvida. Sim. A Lopes mandou um comunicado para todos os sócios, isso, né, tô falando pelos bastidores, tá certo? Nada oficial, que existiria uma crise muito grande e tinha que cortar custo. E eu acredito que devam ter feito isso mesmo, porque o empresário tem que pensar nisso o tempo todo. E um dos custos era o de expansão, claro, porque não faz sentido ter uma expansão no momento que você tem que cortar custo, porque realmente veio a crise toda e era real aquilo. E o meu setor era o setor que ia ter que ser mexido. E eles queriam que eu voltasse para trás para ficar meio que disputando espaço com outra diretoria. Surgiu algumas ideias lá com esse outro diretor que assumiu no local. Resumindo, não fiquei mais feliz com aquilo, tava ruim para mim. E eu falei, cara, eu vou sair. E pensei no Leôncio, que eu te falei que foi pra Tec Vendas. Falei, cara, eu vou ser gerente lá. Eu não tenho problema nenhum de voltar para trás, para frente. Para mim tá tudo certo. E eu acho que eu posso começar de novo e tá tudo bem. Quando eu tomei a decisão de sair, cheguei lá, entreguei a função, falei, cara, tô saindo, não quero mais e tal. Falei, mas fica aí, dá uma segurada. Não, eu não tô com tesão da parada. Eu entro aqui, me sinto mal de estar aqui. Não tem nada a ver com ninguém, é comigo. O problema sou eu, não são vocês. Parece até quando termina com a namorada, mas é verdade, o problema era comigo mesmo. E eu saí pra essa finalidade, meu time ligou, falou, cara, nós não vamos pra São Paulo, porque é longe, mas o que você fizer, a gente vai com você. E o incorporador me ligou. Falou, cara, você saiu da empresa? Saí. Cara, eu não conheço ninguém lá. Meu contato é com você. Quer vender? Cara, quero. Acho que sim. Calma aí. Cara, a média começou desse jeito. Então, pra chegar na média, tudo começou dessa maneira. Nós tivemos um momento de um ano inicial extremamente conturbado, porque eu não era empresário, eu era gastador exagerado, sem controle, só vender mais é melhor, porque diretor comercial puraço, né? Mas não, põe em orçamento que eu vendo. Não, mas pô, você tem que vender sem orçamento. E nós tivemos um embate logo no comecinho desse incorporador, porque a Lopes pressionou eles juridicamente, eles tiveram que tirar a gente do negócio. E ali morreu a empresa de novo, né? Porque o salão de festas do empreendimento era o meu escritório, pra você ter uma ideia. E aí eu falei, cara, acabou o sonho de novo, que não era um sonho, era uma ideia mais, né? Começou a virar. Liguei pra cada um, falei, olha, volta lá pra empresa, porque eu não... Cara, você vai pra debaixo da ponte, nós vamos com você, mas nós não voltamos pra lá. De verdade, assim, uns 30 caras, entre equipe no geral. Cara, isso me deu muita força também, porque eu penso que tem duas frentes principais. A gestão de processos, que aí acho que o Facilita hoje me ajuda muito nisso, na questão da gestão do processo de atendimento, e tem a gestão de pessoas. Se tiver gestão de processo, mas não tiver gestão de pessoas, não vai rolar. Se tiver gestão de pessoas e de processo mais ou menos, você vai arrumando. Perfeito. Agora, o contrário, esquece. Só processo não vai resolver o problema. E eu tinha muita gestão de pessoas. A galera me via como uma liderança. E essa era a prova viva. Aí me deu força. Falei, cara, então vamos. E aí pegamos o empreendimento em Jundiapeba. Eles conseguiram o contato lá. Você vê que eles foram fazer prospecção de negócio e tal. E eu fui lá para uma reunião, o cara falou, legal, mas você tem escritório? Cara, eu tô alugando o ponto. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, você tá falando que você tem muito negócio, tem equipe, coisa e tal, então faz o seguinte, as primeiras 10 vendas eu pago pro corretor, mas não te pago nada. Como assim? Não, você não ganha nada. Aí se você provar que você faz, aí eu te dou o empreendimento que você vende. Tinha umas 80 unidades lá.
cara, tá bom. Qual que era a minha opção? Era, tá bom, amém, acabou. E vendemos 50 apartamentos ali em 6 meses, sabe? Aí paguei o pedágio e aí com aquele dinheiro abri o escritório. Primeiro um escritório de 30 e poucos metros. Depois desses primeiros 6 meses, a minha sala era lugar de atendimento, a sala de reunião de atendimento, a recepção. Aí falei, cara, tem que aumentar. Aí fomos para um escritório maior, de uns 160 metros mais ou menos. Aí ficou um pouquinho mais confortável. E 1 ano e meio, 2 anos depois, eu fui pro escritório que eu tô hoje. Tem 300 metros quadrados lá hoje. Eu tô falando aqui, se quiser pode me cortar. Tô encantado aqui. Se tá indo no caminho, então tá bom. Você tá contando a história, eu tô visualizando aqui toda a trajetória. Nesse momento que eu fui pro escritório, o primeiro escritório, o momento que a gente conseguiu se posicionar... Já como Med Imóveis. Já como Med Imóveis. Lá em 2015, mais ou menos 2016. 2014. 2014 ainda. 2015. Tá. Essa mudança pro terceiro escritório, 2015. Tá. Pro segundo escritório, 2015. Tá. E 2016, a gente foi pro terceiro escritório. Foi, de ano em ano, a gente foi trocando de escritório. O nome é interessante. O nome era para ser Medeiros Empreendimentos. Já tava tudo certo. E aí cheguei, eu montei uns logos e tal. Cheguei no cara da placa e falei, olha, eu tô com uma dúvida, porque eu tenho o desejo de franquear, você sabe desse meu desejo. Perfeito. Aí ele falou, cara, aí o Denis também me ajudou nisso. Eu falei, cara, eu quero. Ele falou, cara, então começa que não tem que ser seu nome. Como é que você franquia seu nome? Ah, não, eu vou ter o Medeiros. Não, esquece, ninguém quer. Putz, tem razão. Mas continuei com isso, porque pra mim, cara, eu era um cara, meu nome, né, era conhecido na região, sempre tive as coisas todas corretas. Então eu entendia que eu tinha um nome lá que facilitaria pro negócio. E levei pra esse cara ainda com a ideia do Medeiros. Sim. Cara, então, o cara da placa. Aí ele falou pra mim, chama Cláudio. Aí você vai pôr, falou, tem 2 opções, Med e Medeiros, não é Med? Ele falou, é Med, melhor. Não, mas é que eu tenho o meu nome. Ele, cara, vai ser o Medeiros da Med. Ele falou pra mim. Se posicionou. Esquece direto, Medeiros. Sim. Medeiros agora não tem mais valor. Quem tem valor é a marca, é a Med. Aí, com contragosto, eu aceitei a opinião. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato eu sou o Med agora, pra você ter uma ideia. As pessoas me chamam de Med. Muita gente, a Med. Eu virei o Med, na verdade, né? A empresa tomou esse corpo. E aí, voltando para essa fase, então eu estava em 2016, nessa segundo escritório. Começando ali, estruturando online, porque eu era offline total. Comecei com uma Kombi. No começo era uma Kombi que eu estruturei ela para ser um ponto de captação. E aquele era o nosso trabalho. Aí em 2016 eu passei... Com quantos corretores, desculpa? Nessa época, 20 corretores mais ou menos, 15, 20 corretores. E tinha estrutura de gerente também, ou era você diretamente com os corretores? Desses gerentes eu tinha 2 gerentes. Perfeito. Nessa fase, 2 gerentes. Tá. Eu conversei no outro papo de gestão com o Kina, que é diretor da Vivaz, o grupo da Cirela, e ele citou que hoje eles têm praticamente 600 pessoas no time, mas cada gerente cuida em média de 8 a 10 pessoas, né? Isso. Então da importância do gerente ter poucas pessoas abaixo para conseguir fazer uma gestão eficiente. Eu perguntei para tentar entender também daquela época e agora também, depois se pudesse... Eu entendo que houve uma alteração desse modelo. Os corretores da nossa época lá atrás eram muito mais autônomos, no sentido de independência, e hoje eles são muito mais dependentes. Então, por isso que o gerente tem que ter no máximo 10 mesmo. Perfeito. Quando você tem, na minha época, eu tive 50 na minha equipe como gerente. E todo mundo bem atendido. Porque o meu atendimento não era de atender pro cara. Era, assim, de ensinar e de dar direção e fazer Acho que o gerente tem que ser o cara de fazer conexão, né? Então ele tem um coordenador que é parceiro dele, aí ele tem o outro cara que também ajuda, aí tem um outro gerente que também dá uma força, e tem uns 2, 3 corretores que também ajudam. Ele monta uma empresa da equipe dele. Perfeito. E a minha equipe era isso, eu tinha cabeça pra tudo. Então tinha algum cara que eu sempre sabia que aquele cara me ajudava a treinar na ação de rua. Então os novatos eu colocava com esse cara. Então eu ia criando polos dentro da minha equipe. Hoje é muito mais difícil porque esse corretor, né, que a nossa operação tá um pouco assim hoje. Eu tenho um corretor autônomo, que é o parceiro externo, que esse cara, ele tem uma certa autossuficiência, e aí ele traz negócio. Ele já chega na metade do funil lá dentro de casa. E aí ele entrega e a gente termina o processo junto com ele. Esse cara é 50% do mercado, na minha opinião hoje. Em especial para as imobiliárias.
E aí a gente tem a outra faixa que são os corretores, que eu, lá no escritório chama de consultor, que é o cara que tá lá dentro, que tem o nosso DNA puro, do zero, então ele é esse nosso cara. E eu tenho o cara que eu tô formando. Esse é a característica de hoje, né? O que tá formando, qual que é o nome, a definição que você Eu chamo de incubadora. Incubadora. Que é o cara que ele entra no meu escritório, eu faço a entrevista com ele, e aí eu mostro pra ele que, pra ele ser consultor, pela regra do Cresce, ele tem que ter o Cresce. E aí ele já tem custo de cara. Tá preparado? Não tô. Aí eu vejo algumas joias e falo, eu tenho lá dentro de casa hoje, que é uma outra empresa, na verdade, chama Academia de Vendas, que é uma empresa EAD, a gente tem vários cursos lá, e eu criei um curso de vendas de imóveis completo, que, como eu te dei exemplo, falo de PNL, falo de neurovendas, falo de captação, falo de funil de vendas, falo de processo passo a passo, falo do processo de financiamento, falo de contrato, falo de como conhecer o imóvel, conta um pouco do mercado imobiliário, o que é incorporadora, porque os caras não sabem nada, é muita informação mesmo. Muita informação. Então é um curso de um mês, pra você ter uma ideia. E ele também começa a ver na prática como é que funcionam as coisas, então esse cara é um incubador e depois ele se torna um corretor. E aí a gente vai mesclando esses times de formados com os consultores que já são do mercado e esses parceiros externos e as imob, que eu chamo, que são imobiliárias que se plugam comigo também. Então, na prática, eu tenho 4 frentes diferentes de equipe hoje. Porque quando eu faço a gestão completa do projeto, antigamente a gente falava, eu tenho exclusividade de vendas. E hoje eu não tenho exclusividade, na verdade. Ao contrário, eu faço gestão para o incorporador. Como se fosse uma coordenação de vendas em que você faz toda a gestão junto às imobiliárias e os corretores. Eu chamo de gestão, a diferença é essa, mas é a coordenação, é exatamente isso. Então a gente faz a coordenação para esse incorporador e as imobiliárias se plugam conosco e a gente faz as vendas. Parte das imobiliárias trabalharam comigo, são gerentes que foram meus gerentes que montaram imobiliária e tal. Então a gente tem relação com todo mundo. Diferente do passado, que virava imobiliário, virava inimigo mortal, pro nosso lá é o contrário, viu? Todos eles são meus amigos da mesma forma. Existem algumas limitações de estratégias e tal, que eu também tenho que preservar da empresa, mas eles também não são meus inimigos, são meus clientes também. Porque eu trato o corretor, a imobiliária, todo mundo é meu cliente, inclusive o comprador e o incorporador. Perfeito. Só dar um passo para trás para a gente poder concluir a nossa trajetória, então. Então, de 2014, que a gente chegou em 2015, até 2022, como é que foi essa em 2016, evolução? E depois contar para a gente como é que está a operação hoje da Med, com relação à atuação, com relação a operações e estrutura de vendas. 2016, a gente teve um dos piores anos da história da minha vida pessoal e da empresa, né? Perdi minha mãe nesse ano, então foi um ano que foi já de percas de pessoas, Perdi umas 4 pessoas nesse ano, pra você ter uma ideia. E uma delas a minha mãe. Dentro dessas percas, eu perdi parte do time. O time foi embora e eles levaram tudo. Porque o gerente levou o time, a empresa estava desestruturada ali, desestabilizada, né? Por tudo. E aí meio que tudo estava desse jeito. Cara, e 2016 foi um ano de crise ainda, né? Tava muito aguda a crise. E aí eu perdi todo mundo, mas... A minha história sempre foi a mesma. Cara, eu sou vendedor. Depois eu virei corretor, depois eu virei gerente, depois que eu virei dono, mas eu sou vendedor. Então, meu irmão, se eu tiver fome, eu não vou passar. Eu compro chocolate, vou no Farol e vendo no Farol, ganho um dinheirinho, compro mais um chocolate e vou embora. Perfeito. Porque o processo é o mesmo, né? Eu até uso o exemplo do cara do Farol na abordagem de rua. O cara, ele cria necessidade, ele aborda, cria necessidade, oferece o produto, negocia e faz o fechamento em 10 segundos. Então eu falo pro cara, quando você estiver na rua... Enquanto o sinaleiro tá fechado. E ele tá ali esperto, porque ele tem talvez mais uma oportunidade ainda no mesmo tempo. E quando o cara tá na porta da estação, por exemplo, ele tem que ter essa visão. Não é uma ligação que o cara tá tranquilo, que ele pode... Não, cara, é 15 segundos que você tem pra falar com o cara, criar a expectativa dele e pegar o cadastro. Porque, na verdade, não dá pra vender pra ele. Você vai pegar os dados, pedir autorização dele numa troca de ideias para você retornar, e aí você tá ganho. Valeu o dia, porque você não vai lá para vender, você vai lá para prospectar. Essa que é a ideia. E aí eu falei, cara, eu vou a campo. O Rocha, que é um cara que foi meu primeiro corretor lá quando eu fui para essa outra empresa, e hoje cuida do nosso financeiro lá no escritório, ele tava comigo, e aí falou, cara, vamos para cima. Então, beleza. Então, cadê os clientes? Cadê os clientes? Não tinha cliente. Por quê? Não tinha sistema, não tinha CRM, não tinha controle, eu não tinha marketing, não tinha a área de geração de clientes.
E aí eu bateu o desespero. Porque, cara, eu não tenho como vender. Porque eu não sei nem por onde que eu começo. Eu não tenho cliente. Porque a base, não existia base nenhuma até ali. E aí eu passei por essa fase, o Rocha... Aí Deus de novo veio e falou, não, tá, vou te ajudar de novo. Vou te ajudar de novo. Vem cá, Medeiros, você dá uma papai aqui. E aí ele nos colocou alguns negócios, a gente fez venda ali, o Rocha fez 2 vendas e tal, que a gente sustentou, vendia Kombi pra pagar o aluguel, foi nesse nível, né? E aí, final do ano de 16, a gente fez um lançamento, não, 16, é isso mesmo. Final de 16, nós lançamos um projeto em Ferraz. E ali a gente meio que saiu daquele desespero, entrou um pouco de dinheiro, a gente deu uma relaxada, falei, só que eu não posso ficar nessa situação. E aí começamos a trabalhar 2017 ainda com um processo ainda meio ruim, né? Para não ficar colocando questões. E aí 17 e 18 foi... Eu fui construindo isso, quando estou construindo um online, construindo formas de prospecção. Aí quando eu mudei, que foi 18, nós mudamos para essa casa nova que eu tô hoje. Aí montamos online, lá o espaço deve ter mais ou menos quase 100 metros só o nosso online. Cabe 30, 40 pessoas trabalhando full time e tal, só a parte online. Então investi pra caramba nessa época. Mas ainda meio sofrendo com essa questão de gestão e tal. Viramos 19, toda virada de ano, como empresa, né? Eu faço planos do ano. Então eu crio mais ou menos 10 metas. Metas relacionadas a todas as áreas, então são 10 metas. E a meta de 2019 era digitalizar o processo. Eu vou digitalizar. Eu quero ter controle de tudo que está acontecendo aqui dentro. Que é o sonho de consumo, né? 2018, 19, eu fiquei pesquisando, falei com outro, falei com o Facilita logo no começo do ano, não rolou, e tentamos, voltei pro Facilita de novo. Quem me atendeu por último foi o Bruno. Bruno. Sensacional. Legal. Conversou comigo e tal, achamos um caminho, e o Facilita atendia aquela minha necessidade naquele momento, que não era você me entregar pronto e eu me adaptar ao que você me entregou. Porque, novamente, com todo respeito, mas você tem habilidades em estruturar o sistema, mas o processo sou eu que faço lá na ponta. Perfeito. E eu tinha, todos os sistemas eu tinha o mesmo problema. Porque chegava e eu barrava, porque não, mas essa etapa aqui pra mim aqui é diferente. Não tem jeito, mas como é que eu faço? Aí eu tentava mudar, cara, não vai. Aí travava o processo. E o Facilita falou, cara, faz do jeito que você quiser. Quase. Você quer fazer como? Você quer mudar o nome? Você quer fazer com nome comprido, nome curto, com sigla? O que você quiser fazer, você faz. Tô exagerando, é claro, mas... Mas é o papel em branco e basicamente... isso. Como você falou muito bem, a gente tem hoje quase 400 clientes e tudo no mercado imobiliário, mas cada cliente tem particularidades no seu processo. O nome da etapa, o nome do status, como é que passa de uma etapa para outra, e o campo que vai ser pedido, se monta a primeira análise de crédito ou não, enfim. É impressionante, porque na verdade são empresas que atuam da mesma forma, mas as particularidades períodos do momento, dentro, né? Tem momentos que você tem... Eu já mudei a etapa 3 vezes. Tirei, coloquei de novo. Perfeito. Pandemia, tirava a visita acabou ficando obsoleta, depois voltamos com ela com muita força. Só um ponto para trás rapidinho. Mas não. Porque eu acredito que a gente está falando aqui com muitos gestores de imobiliárias também, e não sei estatisticamente, mas o meu feeling é que a trajetória que você contou brilhantemente, e parabéns de verdade pela sua história, muito legal de conhecer. A gente já conversou algumas vezes, mas eu não conhecia tão profundamente. Eu fico muito orgulhoso da sua história até aqui. E eu acredito que o grande desafio é justamente o cara que chegou a ser dono da imobiliária, ele foi um excelente corretor, um excelente gerente, um excelente diretor. E eu queria saber como é que despertou essa questão que eu preciso ter processo, eu preciso ter dados, porque eu acredito que esse seja uma virada de chave que você percebeu e que você foi atrás. Mas é um pouco polêmico. Tem alguns gestores que ainda não acreditam que é necessário o processo ou dados. E de uma forma bem direta, assim, por que virou a chave no seu caso e por que você acredita que, se você é um fato, que todas as imobiliárias têm que ter o processo, têm que ter dados ou não? Glauco, eu conheço imobiliárias que conseguem ser campeões de venda e não precisa ter processo, não precisa ter dados. Só para a gente entrar um pouquinho nesse detalhe, porque eu acredito que no nosso bate-papo esse é um ponto crucial. Né? Até que ponto que o dono da imobiliária precisa implementar um processo, e desmistificando um pouquinho, processo nada mais é do que você ter
documentado, vamos dizer assim, qual o fluxo aqueles dados vão passar, quem que vai fazer o quê, em qual tempo que aquilo vai acontecer, enfim, você ter uma documentação do fluxo de documentos, de dados, de pessoas, né? Mas eu queria curiosidade minha de como é que foi essa virada de chave e você também olhando outros donos de imobiliárias, outras histórias, que eu sei que você é um cara muito bem relacionado, qual que é a sua visão sobre isso, que a gente pode compartilhar aí com outros gestores de imobiliárias. Eu acho que o primeiro detalhe foi naquela época que eu te falei do feeling. Isso aqui vai dar certo ou não. Eu percebi que eu tinha que ter dados para poder identificar, né, se ia dar certo algum projeto ou não. A informação para ter a previsibilidade de probabilidade foi aquilo. Mas ali ainda era muito frio, porque eu teria que fazer aquilo sem a tecnologia. Então, sem a tecnologia era quase impossível. Acho que é impossível, talvez. Né? O Excel ainda ajuda muita gente por aí, mas chega uma hora que não dá. A segunda faixa foi em 2016, que eu não tinha carteira. Então ali foi a segunda, acho que grandes pontos que me alertaram foi esse. Então no comecinho para identificar, saber para onde ir. Tá. O segundo, ter base de dados, que era minha, né? Não dados de perguntar, mas dados internos. E a terceira que foi em 2019, no momento que eu entendi que eu tinha que controlar cada etapa do processo. Sensacional. Vou dar um exemplo aqui mais próximo do que talvez a pergunta que você fez. Se eu perguntar para quem está nos assistindo, aonde eu errei quando foi ruim e aonde eu acertei quando foi bom, aí a resposta se vale a pena ter dados ou não. Acho que é essa a resposta, porque se foi ruim esse mês passado, eu consigo hoje, com, claro, previsibilidade, mas nunca é 100%, mas eu consigo entender que próximo mês pode ser ruim. E eu já posso me movimentar diferente, levando em consideração os dados. Perfeito. Eu consigo identificar, como a gente identificou, por exemplo, que nós tínhamos um resultado muito grande de pastas para um determinado produto, mas foi errada a qualificação. Então eu percebi que o erro não estava lá na ponta e nem na prospecção, estava no meio ali do processo de qualificação. Como é que eu descubro isso? Com os dados. Não tem outro caminho. Ah, mas Medeiros, eu fui mentor, acho que eu comentei contigo lá com o pessoal da cúpula no começo do ano, e tive com o Raul Fugêncio, um cara sensacional, acho que vai vender 1 bilhão esse ano. É outra pegada. Mas o modelo dele está muito adequado com um pool de corretores que está com ele há 20 anos. Então os caras têm o modelo dele na prática. Ele tem todos esses controles, mas quando eu falei um pouco do que a gente fazia, porque a gente trata, até eu chamo de metodologia fábrica de vendas, porque a gente trata como uma fábrica, 1.000, 2.000 leads para poder fazer tantas qualificações, para poder... A gente tem esse controle como se fosse uma linha de produção. E ele lá tem uma questão muito mais de relacionamento, né? A equipe já tem uma carteira, existe lá um modelo. E a gente percebeu que o modelo dele, voltado mais para o médio alto padrão, bate assim, o contrário quase do que eu fazia lá, né? Tô falando, não que ele não tenha dados, mas o meu controle, mas muito no detalhe, é infinitamente maior. Por quê? Porque eu preciso identificar a falha, porque senão eu tenho um sangramento de resultado muito grande, né? Se eu não identificar na hora certa ali a falha, porque tem muita gente, principalmente gente que está começando, eles vão fazendo errado. Então é quase que uma linha de produção realmente, né? É claro que eu não deixo de falar da humanidade do processo, porque e agora que o mercado teve um upgrade dos valores, vendia-se muito crédito e pouco produto na linha Casa Verde e Amarela. E hoje começa a se vender mais produto, porque o ticket subiu, a renda do cara subiu também, e aí esse cara é mais exigente. Então a gente já começou a entender que o crédito é importante, claro, mas ele não é agora a grande importância. Então se eu tivesse que pontuar em relação a isso, essa última virada de chave que para mim foi em 2019, quando a gente implantou o Facilita, e vou te falar uma coisa aqui que talvez eu não tenha falado ainda, acho que nós iniciamos a nossa relação em setembro, talvez, agosto de 2019, se eu não me engano. E eu vendi infinitamente menos, agosto, setembro e outubro. Então a crença nisso foi muito grande para mim. Por quê? Porque eu vendi menos nos primeiros meses da implantação.
E eu entendo hoje, porque era por causa da implantação, da minha distância, do processo, das mudanças, das novidades e coisa e tal. E aí depois a gente retomou e aí retomamos do jeito certo, né? Mas a gente teve redução de vendas. Por quê? Porque muda o processo. Perfeito. É o mindset não só meu, da equipe. Porque uma outra coisa que a gente já teve essa conversa no momento da implantação, eu não mandei alguém lá ver o que tinha que fazer. Eu acompanhei detalhes. Eu fiz a implantação junto com o Facilita. Não foi alguém que foi lá, não, manda meu gerente toca aí, ou sei lá, alguém do administrativo. Porque no momento que eu tive reuniões e não foram poucas com a equipe, e a equipe falava pra mim assim, mas é que não dá. Eu falei, não, só um minutinho. Eu mesmo lá ia e fazia. 3 cliques. Então... Você foi modelando o processo de acordo com o que o time de vendas precisava também. Então você foi um gestor atuante diretamente. Porque a mudança de processo e a mudança de cultura, ela tem que ser top-down no sentido de quem tem que ter a crença principal, acreditar no projeto e fazer acontecer, é justamente ali o gestor. Eu falo muito a questão de um avião, por exemplo. Por mais que o Boeing seja super tecnológico, avançado, etc., o Boeing não vai sozinho de São Paulo a Miami. Exatamente. Tem que ter o plano de voo, que seria os processos, tem que ter o piloto, que vai saber a hora de sair, a hora de pousar, enfim, né, todo esse ponto. Tem uma frase que eu gosto muito que é: aquilo que não se pode medir, não se pode otimizar. Né? Isso aí. E trazendo para o esporte, a Fórmula 1 ou a parte de corrida, por exemplo, os dados são medidos milimetricamente. Né? Então, no carro de Fórmula 1, você sabe exatamente qual está sendo o tempo de volta, em quanto tempo ele fez aquela curva, onde que foi que ele saiu ou não, né? Na parte da corrida, o cara sabe, se ele fez lá em, sei lá, o Usain Bolt em 10,50, cara, eu errei foi na saída, foi na passada, foi na chegada, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que a venda, ela é sim de várias etapas, ela é sim complexa, e ter os dados, a visibilidade dos dados te ajuda a entender aonde que precisa ser ali ajustado, né? Eu acho que ele é fundamental nesse ponto. Participei lá do ICXP, né? E eu acredito que, eu até escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, um dos pontos que mais me marcaram foi isso, essa parte da importância da previsibilidade, a importância da métrica, e não é um tema teórico, é um tema que todos os gestores estão atrás de trazer essa visibilidade. Então, acho que isso é ponto pavimentado. Exatamente. E é fato. Né? E talvez explorando um pouquinho mais esse ponto, cara, beleza, eu preciso de ter dados, eu preciso ter previsibilidade, eu preciso ter essa gestão com mais controle, né? E eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais que eu queria que você falasse. Sobre a parte ali de desenho do processo, que você começou a falar, que eu acho que é fundamental, como que foi esse passo a passo. E depois, que acaba que os dados, eles são importantes, mas eles precisam ser alimentados, né? Ele não nasce sozinho. Então, eu vejo muito também o desafio do gestor de falar, cara, como é que eu implemento essa tecnologia, esse processo, independente de qual tecnologia for. Novamente aqui eu reforço que aqui é um papo de gestão, o Facilita é a mãe desse projeto, sim, mas seja o mais importante aqui é a gente ver o conceito e não a tecnologia ou a ferramenta em si, né? Mas como fazer para o corretor ou de todas as partes alimentarem ao longo da jornada esse CRM para que você possa ter no final os dados. Porque no final do dia, um relatório sem os dados alimentados, ele não vai te trazer nenhuma ponto de decisão, né? Então eu queria muito que você explorasse esses temas, então, né? De como é que você modelou esse processo e o desafio de fazer implementar. E pode ser o mais transparente possível. Igual você citou, cara, sim, quando eu comecei a implementar, reduziu minhas vendas. Conta para os demais ali quais foram os seus desafios e como é que você conseguiu superar, se conseguiu superar realmente ou não. Porque no final do dia, na vida real, é isso. Ele vai ter, sim, esses desafios e talvez a sua experiência possa também inspirar ou compartilhar para outros gestores também chegarem no que você conseguiu alcançar. Tá? Eu acho que o mais importante, e a gente começou falando sobre isso, é entender que sucesso absoluto é mentira. Né? Eu não acredito em sucesso absoluto. Né? Esse cara sempre teve sucesso, vendeu pra caramba, tudo deu certo, foi tudo maravilhoso. Pode acontecer por um período, mas quando vier a dificuldade, esse cara morre. Ele não sabe o que fazer na hora que dá dificuldade.
E o que eu mais tive foi dificuldades, mais erros, tentativas que não deram certo, caminhos que a gente começou a estruturar e percebeu que não estava funcionando, tivemos que voltar, acabamos e eu ligo lá para as meninas lá no... Ó, sou eu, já sabe que vem chatice aí, porque eu altero o sistema constantemente, na verdade não está pronto, nunca vai estar. Eu entendo que as fases a gente vai identificando a necessidade e aí, por isso que eu te dou esse exemplo e uso vocês como exemplo o tempo todo, que vocês me dão essa flexibilidade de fazer mudanças quando eu entendo que é necessário fazer. A gente falei da visita, né? A gente percebeu que a visita estava fazendo que como na pandemia a gente ficou desesperado, né? Importante esse tema, eu volto para falar de como a implantação. Perfeito. E a gente falou, o que a gente faz agora na pandemia? Chegou a pandemia, vamos morrer, acabou tudo. Eu falei, cara, aí o cara da agência que me ajudava falou, cara, e aí, o que você vai fazer nas campanhas? Vai parar? Porque todo mundo tá parando e tal. Eu falei, não, velho, é o único canal que eu vou ter agora. Pensei, qual que é o processo? Todo o processo dá para digitalizar? Dá. Então vamos pensar. Primeiro, a geração do cliente. Pela internet, tudo certo. Desculpa te cortar, mas eu gosto muito do Ayrton Senna, né? E quando chovia, todo mundo fazia o quê? Parava o cabo e reduzia a velocidade. E ele acelerava. E eu fiz basicamente isso. E eu fiz basicamente isso também, ô Glauco, porque se você for pensar, eu abri a média em 2014. Era Copa do Mundo, eleição, era tudo junto ali e uma crise que o país estava entrando nela e eu acelerei na fase da crise. Então, eu fiz isso algumas vezes. E é engraçado que conforme você vai crescendo empresarialmente e menos empreendedor, você vai medindo, porque tem hora que você tem e não pode dar... Sai fora da pista e quebra e acaba a corrida. Também não dá. Então, essa sensibilidade, ela é muito diferente para cada caso. Que é o que você falou, o que é certo? Depende. Depende da minha idade, depende da minha realidade de vida daquele momento, depende do meu bolso, depende de como é que tá meu sentimento de fazer ou não, né? Então, eu acho que não tem o certo ou errado. E naquele momento a gente acelerou muito, só para dar o exemplo das mudanças dentro do sistema, e não tinha visita, porque a visita era só virtual. Tinha visita, mas era virtual. Mas o nome visita tinha que trazer e o cara não queria vir, então o processo parava ali. A gente tirou essa etapa do processo, virou um status de qualquer etapa, apresentação do imóvel, /crédito, /assinatura, tudo digital, né? A gente consegue digitalizar tudo. E aí a gente resolveu, porque o sistema para nós lá virou a nossa metodologia. Tá. Ou... se for fazer o caminho inverso, a metodologia está aplicada dentro do sistema, mas o sistema contribuiu muito, porque sem o sistema talvez não conseguiria. Tudo que a gente fazia, olha que loucura isso, cara. Mas a gente começou assim. Antes do Facilita, eu tinha uma planilha com os funis que era abaixo. Então, por exemplo, a gente colocava o cliente lá em cima, aí o cliente mudava de etapa, eu recortava, colava embaixo, aí ele mudava de etapa, colocava embaixo, mas era o meu funil, era o que eu dava para fazer. Então o sistema me ajudou nisso, porque eu estou estudando muito agora sobre o funil de vendas, que é uma ferramenta muito forte, pouco utilizada, ou é utilizada sem saber que está sendo utilizada. Porque para mim ele tem o fundamento para criar estratégia, né? Então, o que eu faço 1, o que eu faço 2, o que eu faço 3, o que eu faço 4. Para você ter previsibilidade através dos números. Então, eu preciso de tanto para chegar em tanto. E a melhor parte disso, que é ganhar mais, converter mais. Então, qual etapa que eu melhoro, ou se eu posso melhorar em todas, mas eu acredito, se a gente melhorar na primeira etapa, você já tem resultado na última. E aí você melhora na segunda etapa. E não é o dobro. É 1%, 2%, 10%. Você vai melhorando isso aos poucos, você vai melhorando seu resultado final. Então, para mim, a base do funil de vendas relacionado à esteira que o Facilita me dá, que é a mesma coisa no final das contas, mas eu tenho visão clara das coisas e eu consigo explicar para a equipe. Porque é uma outra coisa também que eu sofria, não sei se isso é um problema, mas eu sempre, era mais difícil para mim entender
muito rápido, assim, vai pra lá. E aí, mas por que eu tenho que ir pra lá? Então eu sou muito didático, então tinha que me explicar por que esse passo, por que o outro passo agora? Por que eu não posso melhorar esse passo primeiro? Então eu sempre fui questionador. E o funil é muito claro. Às vezes a gente tem reuniões lá e vem uma informação, corretor X tá, sei lá, tá desanimado porque não vendeu. Ah, legal. Tá desanimado por quê? Porque ele fez tudo que tinha que ser feito e o cliente não comprou, não precisa ficar desanimado. Pode ser que o cliente não compre mesmo, faz parte do jogo. Agora, se ele não fez o suficiente, ele tem que ficar bravo com ele mesmo. Fala, eu não fiz o suficiente. E como é que eu sei? Através do funil, através do histórico do atendimento do cara. E aí eu sempre oriento eles a terem o seu próprio funil. Porque aí você se cobra, não preciso eu ficar te cobrando. Porque se a gente for pra mesa de reunião e eu com os dados, aí voltando a falar da importância dos dados, eu não preciso ficar chavecando o cara. Não, então, calma aí, deixa eu te explicar que... Não, eu nem consigo, de verdade. Eu vou patinar e não vou conseguir chavecar o cara. Não, meu irmão, abre a tela do computador. Eu tenho televisão na minha sala, eu tenho televisão em 2 salas de reunião, eu tenho televisão... Porque eu gosto de mostrar o que tá acontecendo. Tem o projetor. Então, todos os ambientes do escritório tem alguma forma de demonstrar isso. E eu falo pros caras, olha, tá aqui, ó. Se você puder só, não estava previsto isso, mas se você puder depois tirar algumas fotos lá desses painéis, com a certeza. gente coloca junto para outros gestores que quiserem também baixar, porque eu acho que que a parte de gestão à vista, né? Quanto mais os dados estejam visíveis para todo mundo, melhor o cara consegue ter previsibilidade. E esses filtros Então, só para voltar no tema que você perguntou, como implantar isso, né? Como fazer com que a galera utilize. Partimos do princípio que ninguém quer utilizar. Ponto. Essa é a ponta inicial. Por quê? Porque às vezes é meio chatinho mesmo. É a parte burocrática da parada, entendeu? E quanto mais burocrático, pior. Então por isso tem que ser simples. Esse é o passo 1. O passo 2, você tem que ter comprado a ideia antes. Ah, não, claro que eu quero. Tá bom, mas quando você vai olhar os dados, você olha onde? Ah, não, eu olho na planilha. Então esquece, meu irmão. Então você acha que o cara vai fazer? Esquece. Eu tive um teste, eu fui cadastrar numa outra formato que a gente fazia e eu não consegui fazer. Aí eu pedi desculpa pra galera, falei, gente, eu vou ter que mudar de sistema, vou ter que fazer outras coisas, porque não encaixou. Então, esse é um ponto importante. Tem que ser simples e você tem que comprar a ideia. E terceiro, você tem que insistir nisso, a resiliência é tudo. Por quê? Porque se você cansar, o cara cansa primeiro que você. Ou melhor, ele cansa depois de você. Porque se você cansou, um pouquinho depois ele já vai cansar. Então se você, talvez na sequência lógica, ele cansa antes até, né? Mas eu digo assim, às vezes você cansa, mas acha que não cansou. Fala, putz, esse negócio é chato, toda hora tem que ficar fazendo isso, tem que cobrar o cara. Tem que cobrar. Mas semana passada eu falei, então tem que fazer de novo. É igual bateria de celular, velho. Tem que carregar. Ah, não, o Elon Musk vai fazer uma bateria que vai durar 20 anos. 20 anos não, 20 dias. Beleza, mas vai ter que carregar de novo. Tomara que os nossos corretores sejam igual a bateria do Elon Musk, mas não é. Tem que falar com o cara todo dia. Eu chego no escritório e abro as coisas, aí eu faço várias abas lá no meu computador e vou olhando cada coisa de novo. Ah, tá, ó, tá vendo? Corretor, você não fez isso hoje. E não, isso, ô Glauco, a gente não tá falando de marketing, mas estamos diretamente sim. É a mesma coisa no marketing. As imobiliárias, as houses, elas entendem que se entregar tudo na mão lá da agência, vai dar tudo certo. Paga 50 milhões de reais pra agência, tá tudo bem. Não é, meu irmão. O dinheiro é meu. Eu sei o custo do lead. Eu cancelo a campanha agora aqui. Se ela tiver alta, meu irmão, eu cancelo a campanha. Não, mas tem uma métrica nenhuma. A métrica é o resultado, meu irmão. Não tem resultado, não adianta. Só que para isso tem que pôr a mão na massa. E aí eu acho que é a parte mais difícil pro dono de imobiliária, porque o mercado, num geral, né, o dono participa pouco do dia a dia operacional, porque normalmente tem o CLT, que é o atendente, tem o CLT, que é o gestor ali da operação, aí você tem... Então, cara, realmente se você tiver presente, até atrapalha. O mercado imobiliário, de vez em quando, você tem que entrar no meio para poder colocar cultura, porque não tem o salário para mandar o cara. Porque às vezes o salário, eu brinco com gerentes, no mercado imobiliário você cobra, mas você não cobra batendo, você cobra motivando. Não tem como cobrar batendo. Porque o cara fala, meu irmão, não ganho nada, tchau.
Ele pula o muro e cai na outra imobiliária lá, e lá o cara vai na hora abraçar ele. E normalmente ele vai lá e o cara fala, não, mas lá, pô, tem que chegar lá na média, o Medeiros sabe o que eu digitei lá pro cara. Então, aqui não, aqui tá tudo certo. E beleza, aí vai pra lá e lá ele fica patinando e não consegue ter resultado. E com a gente, às vezes também não tem resultado, porque também não faz o que tem que ser feito. A diferença daqui e de lá é que aqui eu exponho isso pra ele. Perfeito, cara. Então, ó, meu irmão, você não deu resultado porque você não fez. Ok. Se você, teve um caso você consegue sair um pouquinho do emocional e vai pra razão vai pro também. Real e pra razão até comparativo às vezes. Exato. Falo, cara, a Maria fez essa performance com esses números aqui. O erro tá aqui. Aí ele consegue já automaticamente ter a visibilidade do que precisa ser ajustado. Exatamente. Também. Porque muitas vezes o cara que tá... A gente citou também essa parte de Fórmula 1, né? O piloto, ele tá vendo o que tá acontecendo lá na corrida. Ele tá na temperatura alta, etc. Mas ele não tá no back-office sabendo milimetricamente como é que tá como é que fala? A questão da pressão do pneu, ele não sabe como é que tá a aerodinâmica, ele sabe só o que tá acontecendo lá no front. E o corretor e o vendedor, ele tá nessa ponta, né? Que é importante. Mas ter os dados que vai trazer, cara... Muda isso, faz a curva mais fechada, mais aberta para você conseguir. A gente tem, pra você ter uma ideia, um caso que a corretora disse que ia sair, porque não subiu muita pasta e não teve venda. Eu falei, cara, eu tenho esse controle, vamos olhar. Olhei lá, ela subiu um número menor do que era o suficiente para fazer uma venda, pela métrica que a gente usa. Ah, legal, então qual que é a resposta para ela? Se ela tivesse vindo falar pra mim um mês atrás, eu já falaria pra ela, nem fica. Porque se você vai fazer o menos do que o necessário, não vai dar certo. Meu Deus, como assim? Eu já tive uma pasta e uma venda. Sensacional, mas não é normal. Estatisticamente... Não é o normal. Não conta com isso. Não conta com isso que vai dar ruim. Então a gente tem essa clareza. E isso afeta também os corretores, principalmente os mais antigos. Porque eles vivem numa zona de conforto, que às vezes é até confortável mesmo, até financeiramente, porque às vezes sai mesmo vendo ali do jeitão deles, e ok, mas aí não se encaixa no nosso modelo. Perfeito. A gente entendeu, Glauco, e aí falando um pouco da nossa realidade de hoje, né, que você me perguntou, que eu não preciso de tudo e de todos, entendeu? A gente tinha, no ano passado, você lembra disso, viemos aqui pra capital, fomos pra Osasco, começamos a fazer cara, loucura. Por quê? Porque primeiro que o mercado mudou. Não existe uma imobiliária que está em todos os lugares, tendo uma central, e mesmo aqui na capital. Mesmo as grandes, sim. Hoje só crescem uma das maiores, não sei se é a maior, mas a Lopes cresce via franquia. E não pegando um plantão lá do outro lado do mundo, que antigamente era possível. E era o que eu estava fazendo. Modelo antigo, fazendo... o certo, mas do modelo antigo. E aí a gente se centralizou com o escritório no Alto Tietê, classificamos nossos clientes de incorporador, que é o nosso foco principal. A gente tem a operação que a gente chama de revenda lá, né? Mas é uma operação que não é o principal é o lançamento. E a gente fez essa classificação dos caras, né? Até brinco que a gente tem uma relação com alguns incorporadores que com o outro a gente não vai ter, mas a gente fala a verdade. Porque antes eu falava, cara, não, deixa comigo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu não fazia, porque era fazer isso pra todo mundo, mas para agradar o cara. Cara, pra fazer isso eu cobro isso. Não, aí, então... Eu faço isso, eu não vou deixar de vender o seu produto, mas eu não vou fazer tudo isso, tá? Não adianta você esperar isso, eu tô falando a verdade. Ah, mas e se eu conseguir fazer isso mesmo na condição que eu tô tratando? Maravilhoso, perfeito. Mas não conta com isso. Probabilidade. Sim. Se eu não foco, se eu não tenho time focado, se eu não tenho o ticket certo de taxa, se eu não tenho o investimento certo, não vai dar certo. Pode dar, mas sim, a chance é... Aí entra a transparência e entra essa parte dos dados. Aí. Você juntar as duas coisas juntas, então, você hoje... sabe que precisa ser feito para poder atingir o resultado. Então hoje eu tenho orgulho de dizer que os últimos negócios que a gente de fato tá nesse formato de coordenação, ou de gestão, ou de exclusividade, que tem vários nomes hoje, mas a gente deu resultado. Então o cara sabe que pode contar com a gente. Bato no peito, pode fazer. E aí a gente conversa assim, ó,
que você acha? Ele me liga para saber o que é bom para fazer. E eu sou a house dele, tá tudo bem. E será que se ele ficar gigante, ele vai montar uma house? E aí, qual a diferença da imobiliária e da house, na minha visão, assim, bem transparente? A house tem um caminhão de dinheiro que era gasto pulverizado e que centralizou com eles. E que a imobiliária não tem esse orçamento. A gente tem que otimizar ao máximo. Mas a gente também não tem exclusividade da empresa com uma única empresa. Então, essa é a realidade. O cara que é o gestor de uma house, ele tem que centralizar tudo nele mesmo. Tá certo. É indiscutível essa ideia. Porque se você olhar o passado, onde o dinheiro era de investimento, eu tô falando aqui basicamente de investimento. Com exclusividade do imobiliário específico. Você espalha para 2, 3 e aquelas 2, 3 estão mais 50 projetos, que esse era o modelo do passado. E aí o incorporador falou, cara, calma aí. Gastei uma bala com esse cara. Aí, previsibilidade, dados. O que aconteceu? Como é que tá o funil? Que funil? Não, os leads. Não, é que a gente... Calma aí, deixa eu ver aqui. Esquece. Até eu sou mais bobo, não faria. Entendeu? Então, eu acho que essa transparência ela tem que ser realista, porque a imobiliária fica tentando disputar com a house. Algumas ainda. Bobagem, cara. Bobagem. Primeiro que... Pois não. Desculpa, só uma dúvida nesse ponto, que tem um papel hoje do time de pré-atendimento, o de SDR, se você puder só desenhar um pouquinho do funil, como é que funciona desde a parte da geração dos leads. Esse é um ponto que a gente queria também discutir, se você tem um time de pré-qualificação ou se isso vai diretamente ali para o corretor. Enfim, como é que funciona essa jornada? Eu tenho... Cara, é muito... O meu caso não é tão tradicional. Porque assim, eu tenho... O cara que faz o pré-atendimento é o corretor também, mas eu tenho um time que é quase um time de pré-venda, mas também não é. Porque ele tá ligado direto ao gerente. Né? Então, essa galera faz todo mundo pré-atendimento meio que por igual. Então, ao invés da gente separar as duas operações, a gente criou um processo onde ambas consigam fazer a mesma coisa. Aí o que a gente faz tem corretor que não tem perfil para fazer pré-atendimento. Esse cara não participa. Então a gente filtra através do resultado que cada um dá. E não o resultado de venda. Isso é interessante. O resultado de processo. Sim. Ele fez o processo? Não fez. Então ele não recebe. Perfeito. A não ser que a gente tenha, né, um outro tipo de plano de marketing com esse cara. Mas na prática, o padrão... Ele faz o processo, ele recebe, não faz o processo, ele não recebe. Perfeito. Porque tem que ter um perfil específico e também uma discussão é que o pré-atendimento também não pode ser tão frio a ponto de não ter nada do feeling comercial. Exatamente. É importante ter a conexão, etc., mas já é um início de uma venda lá, né? E conseguir fazer essa junção da conexão mais comercial, sem que ser muito somente qualificação e sem ser muito... É bem sensível, né? É super sensível. É bem sensível. E eu tenho no curso a gente fala sobre rapport, por exemplo, mas o rapport começa no primeiro contato. Então, existe aí uma... E eu novamente, não tá pronto ainda. Tipo, você ligou... Eu dei esse exemplo com o pessoal. Você ligou pro cliente, na ligação você escutou uma criança chorando. Primeira ligação. Você já sabe que tem uma criança na família. Isso pode ser utilizado na hora da apresentação, na hora da quebra de objeção. Então é muito difícil você falar, não, tira tudo. Ah, não, mas o cara pôs lá, digitou, é diferente. O grito da criança, a mulher estressada, dá um tempo, criança. Cara, ela tem uma questão com a criança, se tiver um playground, talvez resolva esse problema, entendeu? Isso não vai estar lá, o SDR não vai conseguir escrever isso lá, separadamente. Mas eu também acho que, no volume, talvez esse cara com estratégia mais de pré-venda, ele possa ter muito mais resultado do que o corretor que sempre tem que ser o cara de fechamento. Perfeito. Mas você percebe que existe ali algum testes de acerto e erro que eu acho que tem que ser trabalhado. Porque também não dá para mandar pro corretor pronto. Porque aí se mandar pronto, não precisa dele. Sim. Né? Sim. Aí o primeiro vira corretor, na verdade. Sim. Se a gente mandar muito, muito devagar, cansa o cliente. Porque é difícil falar com o cara. Então começa por aí. A primeira ligação ela é tão importante que eu digo para eles, a gente tem uma sequência rápida aqui, mas... oportunidade. Então, chegou o cara, tá lá, uma oportunidade esperando para ser atendida.
eu chamo de consultoria de qualificação, que eu digo que é o médico. Então eu sento com o cara, eu não vou falar, então é o seguinte, você tem que comprar aquele ali, porque aquele é bonito. Tá bom, mas eu não gosto de preto. Eu queria que essa torre aqui que a gente tá olhando fosse prata. E é preta, então já quebrou tudo. Eu posso vender o projeto para ele, mas eu não vou vender, porque ele não vai comprar. Então a consultoria de qualificação para entender o perfil do cara, visita, que é a hora de vender. Para mim, venda é na visita. E o resto é processo burocrático, que é análise de crédito e contrato. Tudo isso é uma sequência interligada, ela não pode ser quebrada. Então, primeira abordagem, consultoria de qualificação e agendamento é a primeira ligação, na minha visão. E quem faz essa consultoria de qualificação, se for o corretor, é muito mais eficaz. Sempre, não sei se sempre, mas eu acho que na maioria das vezes sim. Às vezes você tem no volume, às vezes tem que ter um SDR, porque senão o corretor é o cara que vai atender o cliente, tem 5, ele esqueceu o resto e vai fazer aquilo. Então a qualificação pode fazer um trabalho inicial e depois o corretor dá uma resgatada, algumas confirmações, mas criar o rapport. Mas essa ligação, se desligar, e quando você vai ligar de novo, aí o cara não atende mais. Entendi. Você perde a conexão com o cara. E a gente percebe isso. E a próxima fase do processo, inclusive quando eu falo da ligação, cara, liga ou atende, né? Consultoria de qualificação, e aí já começa o rapport, aí ele agenda a visita e pede o documento. Porque a visita também, a ideia é que só seja uma. Ele vem, eu tenho muita informação sobre ele, do ponto dele falar assim, não, eu não quero. Eu falei, mas eu até escutei, a sua criança chora muito, você sabe que tem talvez um exemplo melhor, eu não quero o térreo. Mas você sabia que do lado do seu térreo tem uma brinquedoteca que sua criança pode ficar lá? É melhor do que se fosse no andar. Ao sentimento. Fui no coração dela, que é a estratégia da neurovendas, que aí não é no coração, é no cérebro, na verdade. Mas eu vou lá no cérebro reptiliano, que é o cérebro da decisão. E o cérebro reptiliano, ele decide pelo medo ou pelo prazer. Então, medo da criança me encher o saco e o prazer dela tá perto, mais longe. Dependendo do momento. E aí, tudo isso você vai utilizar, que foi essa primeira ligação, pro dia da visita. Que aí o cara tem que sair chorando de lá. E com a documentação embaixo do braço. E presencial? Presencial. A gente vende pelo WhatsApp, mas é a minoria. Presencial, encher os olhos, olhar no olho, sentir o cheiro, né? Abraçar no final e parabenizar. Não dá pra ser tudo Dá pra melhorar. Eu acho que são complementos, mas começamos falando isso. Tem que ser híbrido. E se precisar fazer tudo digital, a gente tem capacidade de fazer. Dá pra mostrar pro cara digital, dá pra fazer tudo digital. Mas se ele puder vir presencial, é melhor. A gente traz ele presencial. E se tiver que ir lá na casa dele, que a visita a gente chama de delivery. Vamos lá na casa do cara. Então, domicílio. Vamos lá. Mas então é que nesse dia eu não posso. Não, fica tranquilo. Você tá na sua casa, tá com problema, a gente vai até aí. Que hora? Pode ser às 14 ou pode ser às 9, que a gente já define a data, enfim, estratégia de ligação. Então, eu entendo que nessa visita, o cara faz a apresentação, faz o cara chorar e pega o documento. Se ele vendeu no meio do processo, que é a venda, que é a visita, ele vai assinar o contrato. E se faltar documento, ele vai mandar. E se tiver que aumentar a entrada, ele vai dar um jeito. Ele vai fazer qualquer coisa pra comprar. Nós já passamos por isso, acho que qualquer um de nós. Cara, eu queria comprar isso, não tem dinheiro. Mas, cara, eu dou um jeito. Eu já estou emocionado na compra. E acabou, aí não tem mais conversa. Então, pra mim, isso são 2 contatos, no final das contas. O terceiro contato é assinar o contrato. Se você aumenta a quantidade de contatos, você diminui a emoção do negócio e automaticamente você perde a eficiência do fechamento. Perfeito. E aí que eu tenho essa dúvida, às vezes, se eu tenho um time 100% de SDR. Se esse time for um corretor praticamente, vai ser sensacional, porque o cliente não vai sentir a diferença. Mas o corretor do fechamento, de apresentação, de fazer o cara chorar, não vai ter as informações para usar as estratégias de neurovendas com ele no atendimento, entendeu? Perfeito. Medeiros, acho que sensacional. O papo de gestão aqui, como eu falei, a gente gosta de sentir a vida real. Vida real. E parabéns por toda a sua trajetória. Eu tenho certeza aqui que quem nos acompanhou gostou muito de conhecer mais do Medeiros, ou do Márcio Medeiros, ou do Med, né? Tem 3 codinomes aí. Os meus amigos me chamavam de Negão. Negão, tá?
Então, 4. Negão, Med, Márcio e Medeiros. Isso aí tem para todos os gostos. Mas parabéns pela sua trajetória. O tema do Papo de Gestão era justamente, eu queria entender essa sua trajetória, esses seus desafios que você foi ao longo da sua trajetória se moldando e dentro dessas chaves, o que precisava melhorar. E chegando agora nessa parte que eu acredito que eu gosto de falar que é o sonho de consumo de muitos gestores. Não tem vida perfeita, mas essa parte de sair as vendas às cegas e você ter visibilidade dos dados, você saber o que está acontecendo, não só para você enquanto dono, mas o corretor na ponta, ele saber quantas oportunidades tem que ter, quantas consultorias de qualificação, quantas visitas, quantas vendas, como é que está o histórico disso, e aí você sai daquela venda de achismo e vai para uma venda com mais dados e com mais métricas ali, né? E você falou com forma muita sabedoria, com muita experiência, com muita realidade de como que você fez isso, né? E eu acho que talvez um resumo de tudo que você falou que eu achei bem marcante foi o papel do gestor nesse processo de implantar cultura, nesse processo de ter a resiliência na hora que precisa ter, nesse processo de saber que nunca é o fim, sempre está passível de otimização, está passível de melhoria. A Med continua querendo expandir, continua com as suas dúvidas, o Medeiros continua com seus anseios, com seus objetivos, e é isso. A cada dia a gente vai otimizando e melhorando mais, mas eu acredito que as vendas orientadas a dados é uma mudança no mercado imobiliário. As imobiliárias também precisam disso e foi fundamental esse seu bate-papo, tá? Te agradecer, muito obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, parabéns pela sua história, pela sua trajetória que você teve até aqui, e passo as considerações finais para outros gestores de imobiliárias, para outros gestores de incorporadores, passa uma mensagem final para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, que foi super produtivo. Olhar para a câmera é bom que eu olho no olho dos caras, né? Acho que, Glauco, antes disso, agradecer, né, o seu convite. Estou sempre à disposição de vocês e sei que vocês também estão sempre à minha disposição. A gente já fez várias coisas e eu acho que esse é um caminho, como eu falei lá no começo da minha trajetória, que eu não tive e por isso deu muito errado, né, muitas vezes. E eu consigo hoje, com todo o conteúdo que eu busco e que eu também tento entregar, através da academia, através das nossas conversas, através de conversas com outros gestores que eu já fiz, né, com as lives, levar conhecimento pro gestor que está lá, passando por todas essas dores e que eu, além da vida que eu tive, que eu te contei, eu também fumei, né, fumava. E eu parei de fumar, faz 15 anos que eu parei de fumar. E eu sinto vontade até hoje. Então quem fala, eu vou parar de fumar, então, mas você vai sentir vontade a vida toda. E o gestor, vai dar problema, vai ter dificuldade, vai ter meses de pouca venda, vai ter momentos que vai ter que mudar o processo, vai ter momentos que vai ter que olhar para o mercado para poder entender e ajustar as coisas, mas no final dá certo. Então, utilizar a gestão de processos com a tecnologia ajudando, utilizar a gestão de pessoas, que é a liderança, sem chaveco, mas sim com conteúdo, que o mercado imobiliário tem essa dificuldade, né? E eu faço questão de aproveitar o máximo que eu consigo para mostrar que pode ser utilizado técnica também, e quando se utiliza é melhor ainda, né? Mas utilizem a gestão de pessoas usando tecnologia, e a gestão de gestão de processos usa tecnologia, e gestão de pessoas busca liderança e conhecimento do mercado, que vai dar certo. No final vai dar certo. Perfeito, Medeiros. Pessoal, obrigado quem esteve até aqui nesse papo de gestão. Se fizer sentido para vocês, compartilhem com outros gestores também. A gente quer levar o máximo de conhecimento, esse conhecimento transparente, direto, mas que sim, vai agregar outros gestores a levarem as suas empresas a um patamar acima. Muito obrigado. Esse foi mais um papo de gestão com o Medeiros. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu.